Você está ouvindo o Jornal da Regional. Competência e credibilidade no que anuncia. 12 horas e 22 minutos, 12 e 22. Nos últimos meses, a proibição do uso de celulares nas escolas tem gerado debates entre professores, alunos e pais. Com a recente sanção da Lei 15.100/2025, que restringe o uso dos dispositivos durante o período escolar, muitas dúvidas surgiram sobre os impactos dessa medida na educação. Para entendermos melhor essa questão, vamos conversar agora em áudio e vídeo com o professor Landisvaldo Lima, professor no Colégio Estadual José Dantas de Souza, em Heliópolis. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Romário. Boa tarde, Isabela. É um prazer enorme estar com vocês aqui numa rádio que leva informação a toda a região, além do jornalismo competente que vocês fazem. Parabéns, inclusive. Muito obrigado. Professor, como o senhor avalia essa nova lei? Como o senhor avalia a restrição de celulares em sala de aula? Olha, eu digo sem dúvida, foi uma das melhores ações para a educação brasileira nos últimos tempos. Falam aí que aquele auxílio que dão aos alunos, né, o Bolsa Presença, é muito bom, é verdade, é muito bom. O auxílio do governo federal para os alunos do ensino médio evita o abandono na escola, é verdade, muito bom, mas a proibição de celulares em sala de aula foi a última grande medida educacional tomada pelo governo. Foi assim, sabe, porque nós estávamos perdendo a nossa juventude para o celular. E a coisa incrível, Romário, o celular não veio para tirar nada da gente. Ele veio para acrescentar, porque você tem um mundo na palma da mão. O problema é que a nossa falta de, como é que eu diria, a nossa falta de sensibilidade com a busca do conhecimento, porque você sabe, o aluno vai para a escola, não é interessado no conhecimento. O aluno vai para a escola porque o pai manda, porque a mãe manda. Poucos de cada 100 alunos, se você fizer uma análise concreta, você vai encontrar 5 a 6 que estão ali de fato para estudar. A maioria está cumprindo a obrigação. Ou porque o pai mandou, ou porque é necessidade, ou porque não quer ficar em casa. Eu conheço alunos, por exemplo, que saem da zona rural para vir para a escola, para não trabalhar na roça, para não ajudar os pais, né? E eles sabem que se eles não forem estudar, eles não têm que ir para a roça. Então tem várias opções para você ir para a escola. A última delas, com certeza, é a busca do conhecimento. Então eles iam para a escola com o celular e digo a vocês, olha, eu tive atritos o ano passado em sala de aula com alunos que, vocês sabem que o Colégio Estadual José Dantas de Souza proibiu, fez uma reunião com os pais e tudo, e inclusive a proposta foi feita numa dessas reuniões, e os pais aceitaram proibir durante as aulas o uso de celular. Mas durante o intervalo, entre uma aula e outra, etc., eles usavam o celular. E mesmo assim, alguns alunos ainda burlavam, colocavam o celular dentro do livro, sabe, dentro embaixo da farda. Na hora que você virava, tá lá no quadro explicando, o aluno ia lá e acessava o celular. É uma febre, é uma doença, é um vício, né? E essa medida foi, sem dúvida, muito boa. E não está causando problema não, viu? Pelo contrário, parece que aos poucos a escola está se acostumando e os alunos vão se acostumar, eu tenho certeza disso, que a coisa vai dar certo. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, Isabela Silva. Diante dessa proibição do uso de celulares, o senhor ouviu algum comentário negativo? Alguém contra essa proibição? Seja os pais, seja os próprios alunos? Quais são os argumentos sérios? Falo de argumentos sérios que falam sobre essa proibição. Aqui em Heliópolis, você não vai encontrar nenhuma mãe, nenhum pai, pelo menos do Colégio Estadual José Dantas de Souza, que eu conheço, e nós tomamos providência muito antes da lei,
o professor Gilberto, inclusive, é de testemunho, os professores, a maior reclamação durante os intervalos era que alunos não prestavam atenção. Você chamar a atenção, vocês sabem, Romário foi estudando, você, Isabela, não sei se ainda está estudando, vocês sabem, se a gente não prestar atenção, a gente não aprende. A excelência da aprendizagem está em prestar atenção, em ouvir o outro, em ouvir o professor, certo? Matemática, por exemplo, eu não sou professor de matemática, sou de língua portuguesa, mas matemática, por exemplo, o que eu aprendi de matemática foi prestando atenção no professor em sala de aula. O pouco que eu sei. Então, imagine você que eu tenho que dividir a atenção. São duas coisas que tiram a atenção do aluno, né? Hoje é o celular. E o segundo é a falta de motividade para aprender. Que essa aí a gente precisa fazer uma campanha a nível nacional, não sei lá, o governo do estado, para fazer com que esses alunos se interessem pelo conhecimento. E isso, infelizmente, está acontecendo. Mas eu não vi, pelo menos do ponto de vista dos pais e dos professores da rede estadual, que eu posso falar da rede estadual, eu não vi ninguém contra a lei. A não ser, claro, os alunos. Os alunos, claro, ninguém gostou. Poucos gostaram. Alguns eu fiquei até surpreso, que alguns até disseram para mim, professor, ainda bem, deixar o celular em casa, vir para a escola e voltar, pegar o celular para... Eu acho que isso é benéfico. Eu vi poucos alunos falarem isso. A maioria ou aceita, porque é lei, ou reclama. Né? Isso é absurdo e tal, e aquela coisa toda. Professor, vamos entender agora na prática. O que a escola está fazendo para o cumprimento dessa lei, dessa nova regra? A proibição de levar o celular para a escola, para a sala de aula. O que a escola tem feito para proibir efetivamente o uso do celular? Olha, eu não sei o processo como está sendo, porque eu estou aguardando minha renomeação para essa semana. E ainda não participei de nenhuma atividade esse ano da escola. Né? Mas tem duas formas. Ou deixar o celular em casa, ou então o aluno tem o local, na escola, que coloca o celular e depois ele terminou a aula, ele vai, pega o seu celular e tem acesso a ele. Eu não sei como que está sendo um processo, como é que estão levando isso. Eu precisaria de ter um contato com o professor Gilberto, que é o diretor da escola, para ver como foi que eles fizeram esse procedimento. Mas o que eu lhe garanto é o seguinte, o contato que eu tive até do início das aulas, até agora, por exemplo, em Heliópolis, infelizmente as aulas começaram mais uma vez atrasadas, foi na última, ontem começaram as aulas. Mas no estado está desde o início de fevereiro. Né? Está desde o início de fevereiro. E eu não sei ainda, pelo menos não houve nenhuma reação, nada que fizesse com que o processo não fosse implantado. Mas eu não sei como o processo é feito. Se os alunos deixam em casa, com certeza a maioria está deixando em casa, porque os pais agora têm um motivo para proibir levar celular para casa. Mas como o procedimento está sendo feito na rede estadual aqui em Heliópolis, eu ainda não tenho como explicar para vocês. Professor, o uso do celular é proibido até mesmo nos intervalos, não é isso? Exatamente. Não pode. O aluno entrou, passou do portão de entrada, ele não pode acessar mais celular. E isso, olha, Mário, você chegar numa escola, você vê a diferença. Se você chegasse anteriormente com a não proibição do celular, todos 95% dos alunos estavam lá, todo mundo concentrado no celular. Hoje você chega lá, tá um brincando com o outro, vão para a quadra, jogam bola, sabe? É outra coisa, é outro mundo. A sociabilidade melhorou 100% ou mais depois da proibição do vestibular. É outro mundo. Professor, muitos falam também no uso pedagógico do celular. O senhor acredita que deveria também ter esse equilíbrio para permitir o uso do celular de forma pedagógica, exclusivamente para esse fim?
Na escola, e aí vai ter que ter uma flexibilização. Por exemplo, o aluno vai para a sala de informática, ele deve ser orientado antes, amanhã traga um celular que nós vamos precisar para esse horário, para fazer pesquisa. É possível isso acontecer, não é proibido não. Quando o professor autoriza e é necessário o uso do celular, mas, por exemplo, no José Dantas, tem os tablets. Não há necessidade de você levar celular porque temos tablet. É só que não temos para todo mundo. Não dá para você botar o colégio de uma vez só, todo mundo, porque são, se eu não me engano, poucos tablets. Mas tem computador, tem tablet, os computadores têm acesso à internet. Não há necessidade do uso do celular, no caso dos José Dantas. Agora, as escolas que não têm sala de informática, as escolas que não têm tablet para os alunos, aí tem que flexibilizar, né? No dia que o professor precisar, esses alunos levarem, não tem problema nenhum. Nós estamos conversando aqui em áudio e vídeo com o professor jornalista Landisvald Lima, lá de Heliópolis. Professor, agora eu quero mudar, vou trocar a página. Vamos trocar a educação por política, porque eu sempre acompanho os seus comentários no seu canal no YouTube. O senhor sempre tem feito comentários em relação à atual conjuntura política de Heliópolis, aqui de Cícero Dantas, a política regional, estadual e até nacional. E eu queria que o senhor fizesse uma análise sucinta em relação à atual conjuntura, o cenário político de Heliópolis, as eleições de 2024. Lá aí em Heliópolis estão sendo questionadas pela oposição, inclusive com várias denúncias. Como o senhor avalia o cenário político de Heliópolis hoje pós-eleições? Eu só lhe digo uma coisa. Vou começar logo dizendo uma coisa. Nunca mais as eleições de Heliópolis terão a quantidade de erros, de falcatruas, de trapaças que teve nessa eleição de 2024. E eu vou explicar por quê. Olha, o que é que acontecia aqui em Heliópolis? E aí eu não vou puxar para lado nenhum, viu? Estou sendo para você jornalista puro. Sempre aqui em Heliópolis tem um espertinho, um candidato a prefeito, que vai ali em Poço Verde, traz 100 e poucos votos, transfere. Outros que pedem ao pessoal que vai para São Paulo para não transferir o voto para São Paulo, e na época pagam até passagem de avião para vir votar. Mas isso acontecia assim, eram 20, 30 de São Paulo, 50, às vezes até 100 e poucos de Poço Verde, um pessoal aqui da fronteira com Cícero Dantas, outros com a fronteira com Fátima. Sempre isso aconteceu, mas no limite assim de, eu não diria, não passava de 300 votos no máximo. Isso acontecia. Na eleição passada, minha gente, a quantidade de transferências, chegamos ao ponto de ter índios de Banzaê votando em Heliópolis. Foram 40 e poucos índios lá de Banzaê que vieram votar em Heliópolis. Então, o que aconteceu na eleição de 2020 já tinha acontecido na eleição de 2020, mas nós só descobrimos agora. Em 2020, por exemplo, passou tranquilamente de 500 títulos transferidos de forma irregular. Só que na eleição de 2024, o cálculo hoje, não temos um cálculo exato, mas somente numa casa, num povoado, para vocês calcularem, tinham mais de 90 eleitores num único endereço, num povoado. 90 eleitores num único endereço. E gente de tudo quanto é sobrenome, você facilmente prevê que não é da família. Certo? Então foi uma eleição completamente atípica. O Heliópolis hoje tem mais eleitores do que habitantes. Então isso que está acontecendo na política de Heliópolis não vai mais acontecer. Por quê? Porque acontecia antes em menor proporção e quem perdia a eleição se conformava, deixava para lá. Só que agora a coisa foi tão escandalosa que não tinha como a oposição, seja ela
de que lado for, se conformar com uma situação dessa. Porque foi, sabe, é porque, Romário, você imagine, você chegar no dia da eleição em Heliópolis e ver todo mundo de 55, 70% do eleitorado com camisa, com bottoms, com tudo relacionado aos 55, que era o candidato da oposição. E você abre a urna e o candidato perde. Mas o que foi que aconteceu? Eles fizeram a falcatrua tão bem feita que as pessoas vinham, usavam adesivos do 55 para exatamente todo mundo não questionar. Depois do meio-dia, os apostadores saíam pela cidade oferecendo apostas, dando 500 votos de frente. Como é que alguém que visivelmente está perdido e oferece 500 votos de frente? Foi aí que eu comecei a questionar. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí. E aí fui até que eu consegui descobrir todo o processo. Eles pegaram camisas de candidatos de cidades vizinhas, camisas não, adesivos, propagandas, e pediam para as pessoas usarem para não chamar a atenção pela quantidade que tinha de votos transferidos entre 2023 e 2024, que ultrapassa muito a 2.000 votos. E eu queria que o senhor fizesse rapidamente uma análise em relação à gestão esse início de segundo mandato do prefeito Mendonça. Eu achei, professor, que por conta de pretensões político-eleitorais já da atual vice-prefeita, que já se fala que pode ser candidata a prefeita nas próximas eleições municipais, ela poderia ocupar uma pasta até para ter uma visibilidade ali perante a população. Como o senhor avalia esse início de gestão de Mendonça e Simone? Olha, primeiro, a única coisa positiva da gestão de Mendonça até agora foi com relação a constante falta de água ali naquela região, Tanque Novo, Arrozal, que eles resolveram. Demorou pra caramba, mas eles resolveram. Isso aí resolveram. Fora disso, por exemplo, as aulas começaram mais uma vez atrasadas. Começaram ontem. E as escolas não foram reformadas, não tem nada. Eu quero ver onde é que o prefeito vai justificar, vai dizer que fez reforma de escolas. Porque as escolas estão do mesmo jeito do ano passado. E as aulas começaram. Né? Então, a gestão Mendonça, ela nunca foi boa, mas ela tinha um ponto forte que era o chamado 24 horas. Foi o primeiro prefeito que, ao longo de todo o seu mandato, ofertou médico 24 horas. E isso é um dado importante. Só que ele ofertava o médico 24 horas, mas no posto faltava até... Teve épocas que não tinha nem como fazer um curativo. Remédio, por exemplo, da farmácia popular, desapareceu em muito período. Então, é a gestão de um discurso só, ou de uma face só, que era a face do 24 horas. Né? Que, convenhamos, é uma coisa muito boa, mas que a saúde não estava funcionando a contento. Porque você não pode ter apenas médico. Um homem lá que olha para você, diz que você está doente, faz tal, e depois passa um remédio e você vai na farmácia popular e não tem remédio. É saúde pela metade. Então, a gestão Mendonça se pautou na questão do dinheiro. Né, na questão de passar a ideia para a população de que, por estar com a vice-prefeita, que era esposa do maior empresário da cidade, que isso era suficiente para ganhar a eleição. E se essas coisas que eu falei para você, compra de voto, transferência ilegal de votos, não for reformada, se o Tribunal Superior Eleitoral não fizer uma nova contagem de eleitores em Heliópolis, eliminando todos os títulos de fora, etc., não precisa Simone ser secretária ou não ser secretária.
A próxima eleição será deles. Isso é um resultado cantado. Se ela quiser ser candidata, ela vai ser a primeira prefeita de Heliópolis. Não precisa assumir secretaria, não precisa nada. Porque, inclusive, o marido está dizendo aí, um zum, ele não disse isso a mim, nem eu vi em lugar nenhum, mas o pessoal está dizendo que se ela está decepcionada, dizem que ela está decepcionada e tal, mas ela está indo nas comunidades, visitando as pessoas, então significa que ela é candidata sim. E se a coisa continuar do jeito que está, se a justiça não fizer nada, se ficar tudo como um faz de conta, como sempre foi, a eleição do próximo ano já tem uma prefeita que será Simone Andrade, que é a vice atual de Mendonça. Faça Mendonça o que fizer na prefeitura, de bom ou de ruim, porque eles têm o controle do eleitorado nas mãos. Professor, teria várias outras perguntas aqui, mas por conta do nosso tempo tenho que encerrar. A gente pode marcar um outro dia para continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado pela disponibilidade, professor Landisvald Lima. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade e pela honra. 12 horas e 43 minutos.